Deixa eu só trazer para vocês aí um pouco de bastidores do que está acontecendo em Brasília e as estratégias que vão ser tocadas aqui para diante, né? Nós tivemos aí uma queda no dólar, uma queda bem razoável no dólar. Muita gente fala, isso aí foi em função do Lula ter moderado o discurso. Mas não, o ponto central foi as férias do Roberto Campos Neto, que deixou de jogar o mercado aí nesse jogo terrível aí de jogar para baixo aí para tentar segurar a taxa de juros, né? O Roberto Campos Neto é visto hoje, não tem mais nenhuma dúvida, né, como um agente político. É um agente político. E como todo cara intelectualmente limitado, a Mosca Azul mordeu fácil ele. Ele não consegue entender as suas limitações, como que ele chegou até aqui. Então, um dos sonhos dele aí, provavelmente, pelas conversas que a gente ouve por aí, é ser também uma alternativa de candidato a presidente ao lado do Tarcísio. O que está acontecendo hoje? A avaliação desses grupos de mercado, que preferem um Paulo Guedes, obviamente, aí, um Bolsonaro ao Lula, né? A avaliação é que a candidatura do Jair Bolsonaro facilitaria para o Lula, já que haveria uma polarização ampla aí e a reação contra o Bolsonaro é maior do que contra o Lula. Então, estaria em jogo aí, quando você vê essa aproximação do Tarcísio de Freitas com o Supremo, tem uma lógica por trás disso. A lógica qual é? Os filhos do Bolsonaro não estão aceitando que haja uma substituição, um candidato substituto ao Bolsonaro. Então, a lógica que o pessoal está captando aí é o seguinte: um pacto com o Supremo que garantiria uma anistia ao Bolsonaro, mas ele fora do jogo, em troca da possibilidade do Tarcísio se candidatar a presidente. A lógica é essa aí. Mas o ponto central é o seguinte: o que convenceu o Lula a moderar o discurso? A indignação dele se deve a dois personagens básicos aí. Justamente são os dois personagens que mais batalham aí para corte de custo, corte de receita, corte de programas sociais. Ele está indignadíssimo em relação a dois setores. O setor de distribuição de combustíveis, do Rubens Silveira Mito. Por quê? Porque o Rubens ele virou uma liderança terrível aí. Ele não tem a descrição que os omitos tinham no passado. Ele joga pesado. Agora, o ponto central é o seguinte: ele fica exigindo corte em programas sociais, desvinculação de saúde e educação, e o setor de combustíveis está devendo. Ele se apropriou, mão de gato, em 50 bilhões de reais do IPI. Só a empresa dele, a distribuidora do Rubinho, se apropriou de 8 bilhões de reais de IPI. Como que é isso? Como que funciona o IPI? O IPI, quando a distribuidora compra o petróleo, vem IPI em cima. Quando ela vende o petróleo, a gasolina, ela tem que pagar IPI também, mas ela desconta o que foi pago anteriormente. É essa lógica aí. Agora, o que aconteceu? Em 2022, o Paulo Guedes deu isenção de IPI para combustível. E as distribuidoras, o Rubens Ometo liderando, na hora de pagar o IPI, se apropriaram daquilo que não foi pago antecipadamente e descontaram do que eles tinham a pagar. Então, você tem aí um cálculo da receita, da mais ou menos... Em maio de 2023, a Receita estava estimando um rombo, aí, uma dívida total de 38,7 bilhões. Já deve ter aumentado depois disso, mas só a empresa do Rubinho deve 8 bilhões. Então, esse é o ponto que provocou a indignação do Lula, que soltou os cachorros. Por que ele recua depois? Porque foi convencido, provavelmente, naquele jantar ou almoço que teve com economistas, de que, olha, não adianta querer brigar com o mercado assim. Porque o mercado, aí entra um ponto complicado, porque 90% da dívida pública brasileira está em mãos da Faria Lima. Em outros tempos, você tinha fundos japoneses e tudo que dava alguma estabilidade. E esses fundos, você tem a cotação do dólar agora, e você tem dois tipos de taxa de juros. Você tem a Selic, que serve para remunerar o dinheiro de curto prazo,
e tem as taxas do Tesouro, os títulos de longo prazo. Esse título, e a taxa dos títulos de longo prazo são referências para os financiamentos de longo prazo. Se aumenta a taxa lá, você prejudica todo o investimento. E o mercado tem a planilha do mercado. O mercado tem uma planilha de projeção, de projeções aí da receita, projeção de PIB, projeção de tudo aí, que chama-se. Um esquema estocástico, como se diz. É um esquema que leva em conta as relações entre os diversos setores aí. E esse esquema é uma planilha, chama Modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral. Teoricamente, é um modelo que permite você prever inflação futura, prever PIB, prever dólar. E essa planilha, quando eu lancei meu livro, Os Cabeças de Planilha, era em cima dessa planilha, que permite essa orquestração do mercado numa direção ou noutra. Porque é o seguinte, o que diz a planilha? Se o câmbio, se o dólar, se o real se desvaloriza agora, é inflação futura, então aumenta a taxa de juros. Mas não é só isso. Se cai a Selic agora, o que o modelo diz? Se cair a Selic agora, vai ter inflação mais à frente. Então, cai a Selic agora, mas as taxas longas aumentam. É tudo pura especulação. Se sobe a Selic aqui no curto prazo, eles falam, não, se está subindo a Selic agora, o modelo diz que a inflação lá na frente vai cair. Então, caem as taxas de longo prazo. É uma coisa... É um modelo utilizado por vários bancos centrais, que leva em conta, teoricamente, choques externos, mas é tudo baseado em expectativa. É tudo baseado em expectativa. E a expectativa é fundamentalmente definida pelo mercado, porque a mídia só dá as expectativas do mercado. Você tem em outros países, aí, quando você tentou pegar a expectativa do setor industrial, era mais pessimista que a do mercado também. Quando você pega dos sindicatos também, que é uma outra... em outros países você tem as expectativas, mas quando você pega dos sindicatos, eles sempre jogam uma inflação maior, por quê? Para poder ter dissídios maiores aí, melhores. Agora, todo esse jogo existe por conta desse controle que a Faria Lima tem sobre a dívida pública. Porque você tem, digamos, essa rolagem semanal aí da dívida pública, mas quando você vai para o mercado de derivativos, que são as apostas que você faz em relação ao valor da taxa de juros longa, aí, é um mercado muito, infinitamente maior. E por aí eles controlam todas as expectativas e trazem o Banco Central amarrado. E quando tem um cúmplice no Banco Central, como é o caso do Roberto Campos Neto, aí o jogo fica um horror. Então, qual que é a estratégia que está sendo montada aí? Do ponto de vista da Fazenda, Banco Central, mesmo o pessoal que foi indicado pelo Lula, insistir todo dia em corte, genericamente em corte aí. Porque o mercado é que nem o X, é que nem o Twitter de rede social. Ele se move por declarações, por palavras. Então, é isso que leva o Haddad aí, todo dia, falar em corte, corte, corte. Já colocaram que ele ia aumentar, cobrar de aluno rico em universidade pública, ele desmentiu e tudo. Então, eles vão ali fazendo contra-ataque às especulações do mercado, sempre mencionando corte. O Lula fala também, vamos cortar, vamos cortar. Então, é um discurso que não significa nada. Obviamente, você tem uma responsabilidade fiscal que vai ser mantido, mas não significa nada. Do ponto de vista do pessoal do Lula no Banco Central, a mesma coisa. É um discurso para conquistar o mercado. A médio prazo, qual que é a estratégia que vem pela frente aí, que está sendo pensada e depois da saída do Campos Neto, né? A primeira é mudar, trazer outras maneiras de você estimar cenários futuros. Deixar de lado só pesquisa focos e esse modelo estocástico aí e trazer outras maneiras, porque esse modelo é fantástico, ele mostra um quadro negativo quando você olha as projeções, a inflação real, aqui o núcleo de inflação, está abaixo do núcleo de inflação dos principais países do mundo aí, as contas públicas também,
e a expectativa do mercado, arrastando o resto das expectativas, é uma expectativa de um quadro de inflação futura alta aí. Então, o primeiro passo vai ser ampliar, digamos, essas maneiras de ver o futuro. Não vai ser mais só pesquisa focos. Isso aqui, tudo que eu estou falando são planos, não tem, vão ser implementados mais adiante. Então, você vai ter várias maneiras de ver a inflação que não exclusivamente essa da pesquisa focos. Tá? E o segundo ponto muito importante é o Lula usar o prestígio dele e a disputa geopolítica aí para convencer China e fundos soberanos aí de países da OPEP, tudo, a vir para cá e investir em títulos públicos brasileiros de longo prazo. Mas não é investir que nem faz o mercado para especular. É investir para ir até o fim com esses fundos. E a situação aí é muito interessante, por quê? Porque interessa à China que o Lula tenha sucesso aí no seu governo, que você tenha uma estabilidade na economia brasileira. Daí você entra. Então, isso aí é a estratégia para mercado. Quando você vai para a neoindustrialização, o governo está perdido, hein? Em termos de gestão aí. Nós trouxemos o Wallace aqui outro dia, que está tocando o programa de neoindustrialização. O Wallace é muito bom, mas são só decisões pontuais. Só decisões pontuais. Eu já tenho insistido faz tempo que tem que ter um grupo de trabalho executivo que junte setor privado, sindicatos, empresas, associações empresariais, mercado, e tudo para pensar e traga diagnóstico sobre a parte do futuro, aí, o que vai ter de os setores estratégicos brasileiros aí, para poder melhorar as expectativas e, à medida que os juros forem caindo, abrir um espaço para o capital financeiro vir para o setor produtivo. Agora, você não tem isso. E o Lula resiste muito à criação de um grupo de trabalho executivo, porque você tem uma pinimba lá entre o Haddad e o Rui Costa. E o Lula não quer abrir mão, não quer decidir em favor do Haddad. Ele não quer abrir mão do Rui Costa. Ele acha que o Rui Costa é uma blindagem contra... mantém ele defendido aí contra as pressões. Eu acho que é um baita engano. Rui Costa, com essa parceria com o ministro de Minas e Energia, aí vai dar trabalho. Vai dar trabalho ainda. Sabe? Mas ele não quer arbitrar. Então, uma sugestão que está surgindo é no âmbito do Conselhão, havia a contratação aí de uma grande empresa de consultoria, aí, uma McKinsey da vida, seja o que for, que vai ajudar a definir os setores estratégicos em discussão com todos os atores aí, sindicatos, empresas e tudo, e com e uma coordenação que permita você tirar cronograma, decisões e tudo, e submeter ao Lula. Então, digamos, as duas frentes são essas que estão em andamento aí. Tá? Deixa eu pegar aqui só o Sean, que é um professor da Poli. O modelo estocástico é algo mais sério do que simples planilhas. Existem ferramentas sofisticadas para corrigir o modelo quando este erra previsões. Se essas técnicas não são usadas, o modelo é obsoleto. João, o grande problema é que todas as projeções que você tem aí para demanda, para oferta, são baseadas em expectativas. E as expectativas são fundamentalmente expectativas de mercado, que gosta de manipular expectativas. Então, esse que é um problema complicado aí, complicado, né? Então, digamos, são esses os caminhos aí que podem permitir aí que até 2026 o Brasil cumpra a sua vocação aí, consiga acelerar essa questão da transição energética. O Lula ele precisa trabalhar com esse conceito de grupo de trabalho. Hoje eu estava vendo o pessoal do Todos pela Educação falando de um pacto aí pela educação básica, que é fundamental, mas que está tudo solto no governo. E no Ministério da Educação aí, o ministro é muito fraco, né? Então, você não tem essa participação que o Conselhão tem, mas é genérica ainda. Você tem que usar essa questão do Conselhão e dos diversos grupos para grupos executivos, efetivamente.
Agora, você vê, o Lula começou a falar, você pega a pesquisa da Quest já mostrando aí uma mudança no, nas expectativas aí do pessoal. Né?